Da internet dá acesso total. Assine 600 mega por apenas R$ 79,90 e tenha a internet via fibra ótica da acesso total dentro da sua casa. Ah, e você ainda leva grátis a instalação e o revolucionário Wi-Fi 6. Muito mais rápido, mais estável e com um alcance incrível. Acesse o site acessototal.com.br ou ligue agora para 2101-7777 e conecte-se ao futuro. Acesso Total. É de Campos, é da gente. É fibra. Informe do Trabalhador. Olá, eu sou o Sérgio Borges e estou coordenador-geral do Sindipetro-NF, o Sindicato dos Petroleiros do Norte Fluminense. Tudo bem? Ao longo dos tempos, a classe trabalhadora, por meio de sua luta, conquistou inúmeros direitos que talvez muitas pessoas não saibam, mas foram conquistas da atuação sindical. Salário mínimo, 13º, licença maternidade, férias, entre outros, são vitórias que não existiriam se não houvesse sindicatos para organizar e mobilizar os trabalhadores e pressionar os patrões. Por isso, é importante que todos os trabalhadores e trabalhadoras tenham em mente que sem as entidades sindicais de representação, a classe não teria seu principal instrumento de luta. Fazer parte do sindicato, associar-se às entidades representativas é uma forma de fortalecer a atuação. Informe do Trabalhador. Oferecimento Sindipetro NF. Expandir, modernizar com qualidade e excelência. Rede de postos Mariana. Combustíveis, troca de óleo, lavagem e lubrificação. Loja de conveniência, conforto e atendimento. Rede de postos Mariana. Rede de Mariana. Vem pra cá. Qualidade e compromisso com você. Rede de postos Mariana. Vem pra cá. Oito horas, 8 minutos em Campos, de volta com Folha no Ar ao vivo, aqui pela Folha FM, ao vivo também pelo Face, pelo YouTube, pelo Instagram. Você confere este programa daqui a pouco em podcast também. A entrevista completa com o vereador Leon Gomes vai estar disponível lá em podcast. Leon, tem muita gente comentando aqui, falando aqui no Face, no YouTube, no Instagram. Então, quem está aqui, ô Beto, Walter, cadê? Tá aqui, ó, registrando aqui um abraço e o bom trabalho do Walter Azevedo. Foi nosso suporte aqui, nosso TI durante, muito tempo. Enfim, tem muita gente aqui comentando e deixando aqui um abraço para você também. No Face também o pessoal tá aqui registrando um abraço para você e tem perguntas aqui também, a gente vai passando para você ao longo do programa aqui. Deixa eu só voltar. No oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Rede Mariana de Postos de Combustíveis e Radmed Diagnósticos por Imagem, sempre à frente. Campos tem 23 graus, agora a máxima é de 27 graus. No programa de hoje, conversando com o vereador Leon Gomes, a gente tem na pauta aqui a reforma administrativa, o novo organograma da prefeitura, a nova organização da estrutura governamental para seguir daqui para frente. E isso também é muito em função do TAG, o termo de ajustamento de gestão, e que, entre outras coisas, precisava a partir de 2025, agora, zerar qualquer despesa com os royalties, oriunda aí dos royalties, oriunda de folha de pagamento
é alguma coisa como repetitivo. Não pode. Pagar um servidor, uma coisa aqui, tudo bem, mas é aquela coisa repetitiva, não. A partir de então, Vladimir, inclusive, tentou prorrogar esse prazo, postergar esse vencimento, né, Léo? Mas não foi possível. E, por outro lado, há também uma discussão muito grande. Fim do RPA, porque também o que acontece? A gente precisa entender que tem muita conversa, mas ninguém fala correto. Que a prefeitura tem 30 mil RPAs, que todo mundo é RPA. Não. Precisamos entender também uma coisa. A máquina funciona sem os RPAs? Não. Isso já está mais do que comprovado aqui. E quem usa a máquina sabe disso. Uma secretaria de educação, por exemplo, uma escola, por exemplo, precisa de todo o suporte ali desses profissionais. E aí vem uma questão que é o fim, né, até que enfim, daquilo que você começava a falar aqui no bloco anterior e que a gente quer detalhar mais aqui. Porque a gente sempre cobrou, Aloysio Abreu Barbosa sempre foi muito categórico aqui em cobrar, que é desumano o sistema de RPA. O cara chega no final do ano, gente, não tem um 13º. Sabe aquela coisa assim, todo mundo recebendo 13º, já entrou, não entrou, e você está ali no ambiente de trabalho. Você já se imaginou nessa situação, Léo? É mais ou menos isso. Aí o Beto recebe o 13º, mas eu não tenho direito. Você recebe, mas eu não tenho. E nós estamos trabalhando todo mundo. Você contribuiu para o bom funcionamento daquele setor que você trabalha e você não tem os mesmos direitos, né? E aí eu tô falando dos mesmos direitos de 13º, de ter de férias, recolhimento do FGTS, INSS. Então, assim, quando a gente fala, nós não estamos falando do fim do profissional, nós estamos falando do fim do trabalho informal. Vai ter diminuição? Vai ter diminuição. Não vai estar mais no mesmo patamar de números de pessoas contratadas como agora. A gente sabe disso. Tem que ter essa diminuição, porque, consequentemente, agora existem cargos a serem pagos, né? Então, isso vai ser a ordem natural. Mas vai dar dignidade às pessoas também. Eu acho que tem sido a marca desse governo Vladimir Garotinho. E aí algumas pessoas questionam, mas os concursos públicos irão acontecer. Mas por que não bota só servidor? Qual lugar do mundo em estrutura pública todos são servidores, né? Então, assim, às vezes as pessoas vão entrar nesse discurso também. Tem que botar só... Não, a gente sabe que realmente precisa funcionar com essa mão de obra, com pessoas que possam ser contratadas, seja através de terceirização, seja através de um cargo comissionado. Isso faz parte, né? Isso não quer dizer que é farra do dinheiro público, como dizem aí. Até porque, como você bem falou, são essas pessoas que têm contribuído de forma efetiva durante anos para o andamento de diversos governos. Até de pessoas que hoje criticam a gente, foram pessoas que lá atrás tiveram seus RPA trabalhando dentro do governo que estavam. Então, assim, são discursos às vezes incoerentes demais que a gente ouve, né? É como se algo fosse novo para o governo do Vladimir Garotinho, né? Mas não é. É algo que já vem de anos e, graças a Deus, pela seriedade do governo, pela responsabilidade que o Vladimir tem, pela coragem, como eu falei, é um gestor que tem coragem de tomar ter medidas duras, entendendo o que é melhor para a cidade. A gente sabe que um projeto, a gente só consegue ter noção de como ele vai ficar depois da conclusão, mas quem construiu o projeto sabe como ele vai ficar. Então, assim, Vladimir, ele sabe o desenho que vai ficar a cidade, ele sabe como vai ser a estrutura do governo e, consequentemente, vai refletir no nosso município. Então, assim, foram 4 anos de muita responsabilidade, isso ficou provado, a prova veio desses 192 mil votos que ele teve, né? Então isso mostrou a competência e responsabilidade dele, mesmo nas medidas duras que ele tomou, e aí ficou bem claro que não era a população em si que estava contra, né? Eram grupos isolados que estavam tentando vender algo contrário à gestão do Vladimir Garotinho, mas a população entendeu porque o produto, vamos dizer assim, foi entregue com qualidade para a nossa população. Nesse organograma, então, para fechar a questão do RPA, você falava em uma empresa, contratar empresas, que na verdade foi a primeira possibilidade ventilada sobre a solução de RPA, que nós já tivemos em Campos. Lembra a Fundação José Pelúcio? E sócio da Fundação José Pelúcio aqui, Alberto. Não, tô brincando. Fundação José Pelúcio, e tinha uma outra também,
Ai, meu pai, agora estava com o nome dela aqui, né? Enfim. Mas Já teve a Nova Rio também, que Nova Rio também, depois do governo Rosinha, não foi? acho que Foi no governo Rosinha. Enfim. Que aí tinham os recolhimentos de impostos, aquela coisa toda e tal. Mas me parece que não foi essa a decisão tomada, e sim a criação do DAS 8 para absorver esse pessoal. Você vai levar porrada agora porque está criando muito DAS. Como é que vai ser isso? eu acho que faz parte, que eu falei, eu repito, né? Eu acho que quando toda reforma de uma casa, ela vai causar desconforto, não vai ser satisfatória para ninguém. O resultado final que vai mostrar como ficou. Então eu acredito que esse desconforto vai ter, isso é natural, isso faz parte. Eu acho que como eu falei, o prefeito ele já está bastante calejado, está disposto a passar por qualquer tipo de processo de desgaste que seja necessário, porque ele sabe aonde nós vamos chegar com a cidade de Campos. Então, assim, isso vai ser algo que vai passar, mas vai mostrar a necessidade desse novo momento que nós estamos vivendo. Ele sabe como vai ficar essa obra no final, vamos dizer assim. Então, a gente está muito tranquilo, sabe, quanto a isso. Porque quem vem acompanhando essa realidade, como eu falei, a terceirização é algo que vai ser uma realidade, só que existe um processo mais minucioso para ser feito, licitação, empresas concorrerem, etc. Né? Vai ser uma realidade que vai acontecer, como já acontece o processo seletivo, e é bom lembrar que a Câmara foi a primeira, o primeiro órgão público a não ter mais RPA. Né? Isso aconteceu, se eu não me engano, foi em 2022, se eu não me engano. Foi na gestão ainda do Fábio Ribeiro, acredito eu, que foi a primeira. E aí a gente passou pelo mesmo processo. Só que é um órgão menor e as pessoas não entenderam. Mas só que já desde a gestão do Fábio, se eu não me engano, a gente já não tem mais RPA, porque já vinha essa normativa do Tribunal de Contas. E aí, como que foi? A Câmara não continua funcionando? Ela não continua acontecendo? Né? E aí, infelizmente, nem todos que hoje criticam o Vladimir por estar fazendo isso dentro da nossa gestão, dentro da gestão dele no município, não criticou quando foi feito dentro da Câmara. Poderia também criticar, poderia subir lá na tribuna, falar, né, questionar os cargos, né, mas aí eu acho que infelizmente a gente não é coerente com o nosso discurso muitas das vezes, né? Então a Câmara teve isso, a Câmara teve novas contratações, a Câmara criou mais cargos, né? Teve cargos criados tanto na gestão do Fábio Ribeiro, como também teve encargos criados na própria gestão do Marquinhos Bacelar. Né? Então, a gente consegue perceber que o discurso às vezes fica para um de um jeito e para outro de outra forma. Eu acho que talvez depende do momento que você está vivendo. Então, eu acho que... Porque não houve críticas quando foram criados esses cargos. Então, a gente tem que analisar tudo isso de tudo. Né? Então, acho que Vladimir vai passar por essa aí. E graças a Deus ele tem uma base firme que consegue segurar também as pontas lá, e a gente acredita na gestão dele. Você teve CEPERJ. Se for falar em polêmica, você vai ficar levantando isso aqui. Vai ser muita coisa. Vai dar muita coisa. Você teve CEPERJ escandalosamente utilizado aí pelo governo do estado. O governo do estado tem seus cargos comissionados, tem seus cargos que foram criados, tem os cargos que da própria CEPERJ. E outra coisa, desculpa, perdão, me perdoe aqui, só para também não achar que eu estou fazendo aqui defesa e nem... Quando tem de criticar, a gente vai criticar ou defender, mas não é o caso aqui agora. Tinha muitos projetos bons, o CEPERJ tem projetos bons. O que não pode é macular um projeto bom por causa das pessoas ruins que lá estão. Tá? Então, assim, o CEPERJ foi um escândalo, mas é um projeto também que funcionou e ajudou muitas pessoas. Infelizmente, a gente não sabe com quem a gente está lidando, né, o tempo todo. Vai ter pessoas de uma boa índole, vai ter pessoas que não vão ter boa índole. Então, assim, por mais que se fale hoje do escândalo da CEPERJ, a gente precisa entender que foi algo que teve que acabar, né, uma determinação, mas a gente precisa entender que não é o histórico de todos. Teve bons profissionais que estavam trabalhando lá e trabalhando mesmo. É igual a RPA. É igualzinho a RPA. Tem RPA aí que trabalha muito mais que concursado. Esquece comparação, mas mas tem RPA fantasma, Nogueira. Tem, mas é só denunciar, mostrar, provar, que aí a gente também entra na briga. Não macular toda uma classe por causa do... Não pode. Eu não posso pegar aqui e falar da CEPERJ, do pessoal da CEPERJ em tudo, porque nem todos estavam no balaio. Sim. Então, acho que isso não seria correto e honesto da minha parte. Leon, você mudando de assunto, a gente segue agora, você tem essa missão de... a base foi toda montada na Câmara agora para
E tá o quê? Tá com 20 votos? Vladimir tá com 20? 20 votos. Assim, 20? A gente fala 20 porque o Ciro é um parceiro, Ciro, assim, é Ciro um cara maravilhoso, coerente. Ciro é parceiro, não é? O cara, ele não está efetivamente no grupo, mas é um camarada que tem posicionamento e é imparcial, por mais que ele tenha se vindo do outro grupo. Ele falou aqui também, isso aqui É um com a cara gente. muito gente boa, que tem o respeito de todos os 19 da base. Todos eles têm nosso respeito, mas o Ciro é um cara diferenciado. Eu já falo isso que ele viria pelo PDT como candidato a vereador na época, e quando quando resolveu não vir mais pelo PDT, foi o homem, chegou, sentou e conversou, não simplesmente botou o nome em outro lugar e ficou não. Então, um camarada que ganhou meu respeito. E ele falou aqui, olha, vou votar no que tiver de votar com o Vladimir e acabou. E o que tiver de votar contra, vou votar contra. Enfim. Mas com 20 foi montada toda essa base para aprovar esse organograma. Você vê dificuldade na aprovação desse organograma? Não vejo. Vai ter as discussões, como eu falei, vai ser normal. As pessoas vão pontuar aquilo que elas acham que é equivocado, que não deveria ter. Isso faz parte, né? Cada um tem o direito lá. A gente vive uma democracia de apontar aquilo que acha que deveria ou não ter. Mas a base já está trabalhando para que isso aconteça, para que esse organograma seja votado. Acompanhamos a construção desse novo organograma. O professor Wagner fez questão de chamar todos para explicar o organograma. Então, assim, foi bem... A oposição também? Ele conversou com vereadores da oposição, sim, recebeu até então uma informação que ele conversou com a gente e explicou algumas coisas que eu acho que você faz necessário, mas não adianta, é o que eu falo. A oposição ela tem esse dever, né, de estar sempre encontrando pontos para críticas. Então, isso faz parte do jogo. Muitas das vezes é só o maior objetivo de algumas... Não estou citando que é essa, mas em alguns casos pode ser. E aí, virando a chave, então, indo lá para a fundação, que me parece muito seu, assim, como que eu vou dizer, a sua menina dos olhos, a Fundação Municipal da Infância e Juventude. Após o organograma, você já tem data definida? Vai voltar a assumir a fundação? Então, existe uma grande possibilidade de eu retornar para a fundação, mas existe um processo antes, conversado já com o prefeito, de alinhamento, né? Uma deles, eu tenho alguns projetos que eles foram apresentados, precisam ser aprovados, consequentemente sancionados, para que eu possa sair para executar. Porque uma coisa eu estou na Câmara para cumprir minha função como legislador. Meu papel principal é criar leis que defenda a pauta que eu me propus a defender e outras pautas específicas, né? Então essas leis elas precisam acontecerem. E muitas das vezes, como aconteceu em 2023, eu saí para executar, né? Então assim, o meu desejo é ter essas leis aprovadas, sancionadas, né? Tô aguardando para ver como vai ficar aí. A gente está numa conversa de construção, eu e o prefeito ainda, para que, consequentemente, a aprovação e sanção dessas leis, a gente possa estar saindo para executar os projetos referentes a essa lei. No novo organograma, inclusive, tem a criação da Superintendência de Direito e Proteção da Pessoa com Deficiência. Isso é importante, né? Uma das críticas que as pessoas fazem, talvez seja essas novas partes que estão sendo criadas, essa superintendência é de extrema importância e relevância para as famílias atípicas, que hoje tem uma pauta fragmentada na saúde, na educação e etc. Hoje ela vai ter um lugar para levar as demandas, as discussões, a gente conseguir abrir uma interlocução com as outras partes para fazer as coisas acontecerem e andarem de forma correta. Então é importante, né? Então, assim, O nome da superintendência? Superintendência de Direito e Proteção da Pessoa com Deficiência. Doenças raras, né? Direito, defesa da pessoa com deficiência e doenças raras. Legal. Então, assim, não, porque você falou fragmentada. Quem não tem uma pessoa especial em casa, não sabe o que é bem isso, né? Ou seja, ele precisa de um médico num setor, precisa de um psicólogo em outro. Aí a escola, tem que ir na escola, tem que tal. E às vezes tem coisas que você pode tratar de uma forma mais ampla quando você tem uma pasta para discutir o assunto. As políticas da inclusão precisam ser discutidas de uma forma mais compactadas, né?
junto com as demais secretarias. E hoje a gente não tem uma pasta. Então, isso que eu falo assim, o diferencial de Vladimir é esse. Ele compra a ideia daquilo que vai trazer resultados. E ele vai criar? Já está nesse organograma? Já está no novo organograma. Já está no E vai ser o quê? Desculpa. Pode falar. Não, você falou, já está tudo certo. Já está no novo organograma. Vai ser subordinada à fundação? À fundação. Ah, legal. Fundação, né? O desejo é que no futuro bem próximo, aí entra aquela questão de orçamento, né? O desejo é que no futuro bem próximo, quem sabe no outro orçamento, a gente consiga colocar essa superintendência como uma secretaria, né? Que é um sonho, né? Mas a gente entende e aí compreende que o orçamento hoje não permitiria, né? Porque já estava algo construído, né? Mas a sensibilidade do prefeito em estar abrindo essa discussão, incluindo no organograma essa superintendência, né? A gente não sabe se vai acontecer de imediato, se vai demorar um pouco mais, mas só o fato dele estar criando os cargos necessários para essa superintendência acontecer já mostra uma boa vontade do nosso prefeito aí de estar trabalhando em prol da inclusão, porque ele tem mostrado isso nos 4 anos anteriores e no início desse ano. Né? Como é que é o nome do seu filhinho? Eu esqueço toda vez. Benjamin. Quantos anos o Benjamin está? Está com 8, vai fazer 9 esse ano. 8? E Benjamin tem TED. TEA. Ele é autista e TDAH. Transtorno do espectro autista. E assim, cara, estamos no mês do... Fizemos um evento no dia 2 de abril ali no Jardim São Benedito. Eu vi. E vamos ter o Respecto, que é a maior conferência que acontece hoje no estado do Rio de Janeiro, é aqui em Campos. É no aqui? Teatro Trianon. Vai ser quando? Dia 26 de abril agora. Pra você ter uma ideia, eu abri o primeiro lote da conferência no dia 2, durante o evento lá, dia 2, meio-dia e 4, 350 vagas já tinha acabado. Aí abri o segundo lote às 21 horas do mesmo dia, acabou 250 vagas. E ontem abri 100 vagas, acabou. Gente de fora, dentro da cidade, etc. Cara, eu não tenho ninguém na minha família atípico, direto assim. Eles falam que minha netinha tem... Enfim, é uma negócio de família. Eu não vejo nada de errado com a bichinha, não. Ou errado, ou de atípico, né? Melhor falando. Mas a minha esposa, que é professora hoje, é neuropsicopedagoga. E assim, eu tenho convivido diariamente, que sabe como é que é essa coisa de trabalho? É impossível você chegar na sua casa e não levar os seus problemas da sua vida para sua esposa, tem que compartilhar. E assim, é muito legal que ela compartilha comigo, que eu vejo as criancinhas, cara, ali, e hoje ela está na sala de recurso, e me parece ter muito pouca atenção da Secretaria Municipal de Educação, não sei se é porque não toca muito aí o secretário, enfim. Não sei, de repente até impressão minha. Mas assim, cara, há uma evolução daquelas crianças nessa sala de recursos fantástica, sensacional, que a gente não consegue observar. Só vocês que são pais e que estão envolvidos diretamente com o processo, né? É uma realidade nossa e eu falo para você, quem vive o dia a dia sabe. Né? Então, às vezes a gente ouve críticas, a gente tem visto aí, as pessoas falam assim, só fala de TEA, só fala de TEA. A gente teve agora recente um professor que passou um bandão na aula de capoeira, uma criança. Tava falando. Coloquei nas minhas redes sociais. Isso é a realidade diária de uma família típica. Né? Então, é denúncias direto que eu recebo na Câmara de pais falando do que acontece na escola. Então, assim, é algo que ainda está, apesar de muito falado, a bandeira é falada, mas as ações não. Então a gente tem hoje a oportunidade de ter, dentro da Câmara Municipal, 3 vereadores voltados para a pauta na comissão, que é o Juninho, que o netinho dele, o Pietro, tem deficiência, o Macione da farmácia, que o filho dele é uma pessoa com deficiência, e eu, que tenho o Benjamin. Então a gente hoje está muito focado nisso. Né? Então é uma realidade que a gente vive e às vezes tem as críticas, as pessoas não compreendem, tudo é autismo, não, tudo não é autismo. Agora entendeu? você tem ouvido muito isso, agora todo mundo tem TDAH, agora não é, não é assim. Se fosse filho da minha mãe, queria ver TDAH, a gente podia ter e passou sofrendo por isso sem saber. E até mesmo porque as pessoas falam que tudo hoje é autismo, precisa ter no mínimo alguns prejuízos, né? E aí você ter algumas manias sem prejuízos não é autismo. Então a gente precisa entender isso aí. E aí por isso que acontece essa conferência. Hoje a gente traz palestrantes de vários lugares
né, que tem por objetivo justamente isso, ajudar os profissionais. Eu recebi hoje de manhã, só para você entrar na pauta aí, eu recebi hoje de manhã que a gente criou um site do Respectro e a gente teve 54% das inscrições do Respectro foram de profissionais. Olha só, os profissionais desejosos aprenderem mais. 16,5% de pais e mães atípicos e somente 2% de pessoas com TEA, né? Porque ainda as pessoas elas não conseguem se mostrarem, né? Por causa do preconceito e tantas outras coisas mais. Você quando... 26 de abril, 26 no de Teatro abril. Trianon, a credencial vai começar às 7 horas da manhã e nós vamos até às 17 horas. Legal. O dia todo. Ah, legal. A gente vai anunciar mais aqui também, mas é por vaga As pré-cadastrada? inscrições acabaram. Já não tem As nem inscrições vaga acabaram, mais. é. Que legal. Como eu falei, o primeiro lote abriu meio-dia 4 fechou, depois abriu 21 horas, 21 e 7 fechou, ontem em 1 minuto as 100 vagas acabaram. E o quê? O Trianon tem 900 vagas, não O sei? Trianon tem 753, se eu não me engano. Por aí, né? Eu abri 700 vagas, porque ainda tem as autoridades, né? Porque tem as reservas. E tal. É muito bom. Que bom. Sinal de que isso é o quê? São famílias que se cadastram, são pessoas interessadas. Profissionais da área, né? As próprias pessoas autistas participam, então é muito aberto. A gente vai ter esse ano um coral. Eu não posso falar. Vai ficar Ele vai entregar a abertura. Fica falando aí, velho. Ah, já imagino coral com crianças atípicas. Vai ser interessante. Meu pai, bom, legal. Então, dia 26, um dia só. Vai ser um dia só, um dia todo. Dia 26 de abril. De abril. Vai ser um sábado? Um sábado. Ah, legal, muito bom. Bom, rapaz, ali eu vou a pé pro Trianon, né? É um prazer. Se quiser aparecer na abertura para você presenciar lá. Não fiz cadastro. Minha esposa, eu não sei se ela fez cadastro, mas se você me convidar, com certeza eu vou. O convite está feito, então. Que horas vai ser a abertura? Vai 8 horas da manhã. Então, anota aí, Simone, pra gente ir, porque é a área que ela tá atuando agora com mais, né, afinco e dedicação, então acho legal de participar sim. Obrigado pelo convite. Bom, vamos lá. Então, para assumir a secretaria agora só depende desses... Porque, na verdade, eu acho que vai ser meio que automático, né? Vai ter agora a aprovação, aí tem os projetos ainda, né, que a gente... tem outros projetos. Tem os projetos meus que estão tramitando ainda, mas o presidente da casa tem dado celeridade a esses projetos, que tem entrado quase todos em pauta, já entraram já. Eu apresentei, se não me engano, foram 8 projetos no total. Então, acredito que a gente conclua agora para esse mês até maio. Presidente da Câmara, como é que tá a relação com ele nesses quase 100 primeiros dias aí? Dá para fazer uma avaliação? Eu sempre tive uma boa relação com o Fred, né? E na outra vez que eu vim aqui falei das questões da minha preferência, mas tem se mostrado muito firme no posicionamento dele, né? E é um camarada que tem sido extremamente democrático, né? Não tem dado o direito de fala a todos, independentemente de base ou oposição. Quando ele vê que não tem que dar nem fala, a gente em determinadas situações ele também não dá, da base, não é só oposição. Então tem sido um camarada que tem conseguido ter diálogo com todos e tem feito uma boa gestão, né? Eu acho superando as expectativas de todo mundo ali, né? Porque eu conheci o Fred mais na dele, né? Porque eu, quando estava como secretário, ele estava chegando na Câmara. E quando eu estava como vereador, ele estava como secretário. Então a gente teve pouco contato nesse período. E quando a gente acabou ficando junto em 2024, ele muito na dele e tal. Mas relacionado como posicionamento de gestão, tem feito uma boa gestão dentro daquilo que está sendo desafiador para ele, né, de posicionamento, de pautas importantes, os projetos, todos eles andando de forma muito célere, e tem sido muito interessante isso, porque às vezes ficava projetos meses parados, e ele está botando projeto de todo mundo na pauta, né? Então acredito que vai ser um biênio bastante interessante aí, né, dentro da linha que ele tem mostrado ter aí. Vai ser importante, tem sido importante, né, para todos nós lá. De 0 a 10, parafraseando a Luísa, qual nota você dá pro 100 dias dele aí? Vamos lá, vou dar um 8, porque eu já dei pra Vladimir 8 aqui também. Lembro. Ele tá começando, acho que tem os erros, os acertos, tem os ajustes, né? Eu acho que isso faz parte. Então ele tá se ajustando muito bem lá. A equipe dele que tá dentro da Câmara é uma equipe que tem atendido a gente de uma forma excelente. Então acho que
Até o fim da gestão dele vai estar no 10 aí, porque tá sendo boa a gestão. Vamos cobrar então, vamos ver depois. Vladimir que falou que presidente da Câmara tem que ser presidente dos 25. Dos 25. Isso ele tá sendo. Isso aí. Eu acho que a base oposição, isso é normal, tá? Faz parte, mas precisa ser presidente dos 25. Então, para mês que vem, você acredita que projeta subir lá mês que vem? Pode ser que sim. A gente estamos em um alinhamento com o nosso prefeito ainda aí. Como eu falei, eu quero sair para executar projetos que beneficiem as famílias atípicas. Perfeito. Aqui, um intervalo de 2 minutos para a gente falar de política. Vamos embora. PDT vem com um candidato aí para a próxima eleição? Deputado federal, deputado estadual, senador, governador, presidente da República. São 8h36 em Campos. Pausa rápida aqui com o nosso convidado Leon Gomes. Você continue ligado aí, continue acompanhando a gente, interagindo. Pessoal falando aqui de transporte, Alcemir Bueno falando transporte público é uma vergonha. Acho que para mim é o maior problema desse governo, né? A gente falava sobre isso também aqui já. O maior problema do governo, não é desse governo especificamente, vem de outros governos também. Nós tínhamos a questão do PAC, do governo federal, que mudou as diretrizes, inviabilizando justamente esse financiamento que não seria pago pelo município, mas pelos próprios comissionados, as próprias empresas, né, no sistema que seria feito aqui. Mas Vladimir não cruzou os braços, está correndo atrás e em breve Álvaro Oliveira, juntamente com o prefeito, vai anunciar uma solução. Sobre o PAC, houve uma diminuição do prazo com o aumento de juros. O aumento de juros, a diminuição do prazo, os juros foi importante, mas a diminuição do prazo foi de surreal. 10 para 5 anos, né? Eles queriam, em um prazo muito curto, um valor muito grande, e aí vai botar, vai ter que pisar no pescoço das empresas, dos comissionados, para que isso aconteça. Então, acho que ele não pensou somente na necessidade, mas ele pensou também nas próprias empresas, comissionados, que teriam seus prejuízos em um curto período. Então, a gente entende isso, mas a solução está vindo aí, porque ele está correndo atrás. Eu conversava ontem com uma menina aqui de Palmares, de Palmares, e ela tava falando de van, tipo assim, R$9, de ônibus R$13,50. Você pega o cartãozinho da Vale Transporte, na van você paga só R$3,50. É isso aí, com subsídio. Então, é isso que as pessoas precisam entender. Entendeu? É um problema muito grande para ser resolvido. Você enche de ônibus também, mas cobra caro, o povo não anda de ônibus. O que acontece? A gente está falando de combustível que não para de subir, de peças que não param de subir. Então, assim, será que as empresas vão continuar conseguindo manter o preço que tem? Aí o município precisa entrar em ação, o que o Vladimir está fazendo, dar o subsídio. Só que a gente precisa ter melhores, precisa, e a parte dele está fazendo, tentando, de certa forma, manter o preço das passagens através do sistema que a prefeitura tem, pagando, subsidiando, né, para que não passe na totalidade para o munícipes, mas são meios que não são fáceis de resolver, não. E aí dizem de Campos, mas a gente fala assim, vai no Rio, a gente vê reportagem nos jornais na parte da manhã aí, falando de falta de um ônibus. Então, assim, como falei, se o governo federal não entender também essa importância deles e não fazer esse absurdo que fizeram, aí dificultou mais ainda a saída nossa. Mas vamos conseguir. Bom, vai me habilidoso. Eu acho que aí é questão de, né, todo mundo se unir aí nesse sentido. Eu estou citando valores aqui, mais ou menos, que eu citei, talvez não estejam tão exatos, me perdoe, mas são assim, desproporcionais. Quem mora em Santo Eduardo para vir a Campos e voltar de ônibus vai dar lá R$35, R$34, se bobear. Então, assim, só de ônibus. Isso ir de volta. Se pegar um outro ônibus aqui ou um carro para circular aqui, um aplicativo, fica mais caro. Então, assim, não é uma solução fácil. São 8h40. 2 minutos de intervalo e a gente volta a seguir com o Leon Gomes ao vivo aqui na Folha FM.
E aí a gente vira a chave para falar de política, eleições 2026. 8h40, no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar, com rede Mariana de Postos de Combustíveis e Radimed Diagnósticos por Imagem.